Renan Santos apoiou Alexandre de Moraes no governo Bolsonaro. Essa é uma polêmica gigante, a gente vai reagir a um vídeo aqui para descobrir isso. Meu nome é Rafa Macris, eu quero muito contar com vocês nessa jornada. Se inscreve aí no meu canal, comenta outros vídeos para eu reagir e curta esse vídeo, compartilha, enfim, manda para todo mundo aí. Vamos ver se o Renan Santos, pré-candidato à presidência pelo Partido Missão do MBL, apoiou Alexandre de Moraes. Vamos ver. Bom, em relação ao Alexandre de Moraes, a gente sabe que o senhor sofre algumas críticas em relação a alguns posicionamentos, né? Em relação ao Alexandre de Moraes, seria alguns... Para de falar em relação a isso, em relação àquilo. Pô, vamos ver aí. Ó, o microfone dela parece o meu. Elogios em relação ao ministro. Depois de todos esses abusos, os últimos episódios, inclusive estando ele envolvido aí, possivelmente, né, com o escândalo do Banco Master e tudo mais. Qual que é o seu posicionamento, qual que é a sua opinião em relação ao Alexandre de Moraes? Eu fiz, assim, algumas piadas sobre Alexandre de Moraes na internet, especialmente na parte que envolvia a prisão do Roberto Jefferson. Agora, eu sou muito crítico a ele há muitos anos. O Alexandre de Moraes, ele foi um dos líderes da condução do PL 2630, a versão judicial dele no STF, e nós enfrentamos o PL 2630 na Câmara, que tinha apoio dele, pressão dele, inclusive, para que passasse, e depois, quando ele foi tentar passar e conseguiu, nós também fizemos frente a ele. Então, as críticas minhas a ele são sempre públicas. A primeira revista que a gente produziu, que é a revista Valete, que é a revista tocada pelo movimento, foi com ele na capa, falando dos superpoderes dele, da postura ditatorial dele. O que acontece hoje é, além disso tudo, que é uma postura dentro de um inquérito que ele teve, que ele extrapola as prerrogativas dele de ministro, o que a gente está tendo é, de maneira bem sincera, é uma participação num escândalo de corrupção. É o único pré-candidato que tem condição de falar abertamente e criticar o Alexandre de Moraes. Pega Flávio Bolsonaro. Mal assinou a CPI, queria investigar o Moraes. Daí depois que já tinha conseguido as assinaturas necessárias, ele foi lá e assinou. E ainda criticou o pedido de CPI, falou que era um pedido de um senador para fazer palanque político, que não tinha nada a ver, que era uma CPI legal. E o Lula nem se fale, né? O Lula apoia o Alexandre de Moraes, claramente adora tudo que ele faz. O PL 2630 que o Renan falou aí, era o PL da censura, que estava sendo tocado pelo STF, na figura do Moraes, e apoiado pela esquerda, pelo PT, pelo Lula. Eles queriam amarrar as redes sociais e passar a fazer censura prévia de conteúdo e, caso as redes sociais não se comportassem de maneira a moderar esses conteúdos aí políticos, né, com discurso de ódio chamado por eles, elas sofreriam duras penas e duras multas. Ou seja, era um PL de censura tocado pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo governo Lula, pelo PT. E os concorrentes à presidência da República do Renan Santos não têm coragem de falar de Alexandre de Moraes. Não podem falar, porque eles estão amarrados ao STF. Essa que é a verdade. A gente só vai ter um cara que bata de frente com o Supremo se a gente tiver um cara que não tenha rabo preso. Porque tudo para no STF. E o Renan e o Partido Missão não tem absolutamente nada que amarre a gente ao Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que a gente vai seguir criticando, vai pedir punição para todos os envolvidos, principalmente no escândalo do Banco Master, que tá mais do que claro quem são os envolvidos, né? E se comprovado tudo isso, que para mim tá claro, em cima da questão do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, eles têm que ser afastados, eles têm que ser presos, se comprovado tudo isso, tá bom? E você não vai ver nenhum outro pré-candidato à presidência da República defendendo uma coisa como essas. E ele tem que ser afastado por isso. Alguém fica fingindo hoje que ele não participou desse escândalo, aí a pessoa tá na ilusão. E essa ilusão nós não vamos coadunar. Certo, tem mesmo. Perfeito. Renan, em relação ao MBL, né, a gente sabe que uma grande parcela da direita tem uma desconfiança em relação ao movimento pela postura adotada no governo Bolsonaro, seja por uma oposição ao governo Bolsonaro, a própria questão, né, de apoio a algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Eu vejo que vocês apelam muito ao público mais jovem, aí geração Z. Como é que você vai fazer, enquanto candidato, para tentar quebrar a resistência, né, do público mais conservador que vê o movimento com muita desconfiança? O que eu posso dizer para esse público que hoje é bolsonarista, vamos colocar assim, quando vocês estiveram conosco nas ruas entre 2015, 2016, 2017, 2018, ora pedindo impeachment da Dilma Rousseff, ora apoiando a Operação Lava Jato, você venceu. Nós, de fato, fizemos o impeachment da Dilma Rousseff. Quando eu marchei a pé para Brasília, que foi a verdadeira marcha, nós andamos mais de 1.000 quilômetros, foi para protocolar um pedido de impeachment contra a presidente. Esse pedido de impeachment depois foi apensado ao pedido da Janaína Pascoal
E esse impeachment passou. Nós fizemos pressão junto ao Congresso para derrotar o PT. Depois nós passamos a uma agenda fiscalista que envolvia, por exemplo, a PEC do teto. Nós atuamos nas ruas para apoiar a reforma trabalhista. Não só a reforma trabalhista, o fim do imposto sindical, que desarmou, vamos dizer, uma grande ferramenta política que as esquerdas tinham. Atuamos nas ruas em apoio à Operação Lava Jato, contra o desmonte dela. Tivemos nas ruas uma semana antes do Lula botar para votar no STF o habeas corpus dele, para impedir uma virada de jogo que estava acontecendo lá. Ou seja, enquanto nós tivemos a confiança desse eleitor, todo mundo venceu. Há um problema. Quando o Bolsonaro se tornou a liderança única da direita, além dele perseguir membros dissidentes, e nosso movimento era o seguinte, a gente estava na rua falando para as pessoas, se você errou, não importa se você é de esquerda, de direita ou de centro, nós vamos criticar, nós vamos apontar o dedo. Não é um movimento de adesão espontânea. Aqui aqui é o Bolsonaro, você tem que apoiar porque você é direita. Não acho que tem que ser assim. Se ele errou, eu vou apontar o dedo. Só que o bolsonarismo persegue todo mundo que age de maneira independente. E foram para cima da gente. Foram várias vezes, a ponto de terem ido para cima da minha família. Houve um processo absolutamente legal contra a minha pessoa, contra membros do movimento, contra pessoas que não tinham nada a ver com o movimento, que foram perseguidas e foram absolutamente todas inocentadas. Então nós fizemos oposição ali. O que eu quero dizer para essas pessoas é, o bolsonarismo errou e perdeu. Quando nós lideramos, nós vencíamos. E a gente tem que falar, por que nós vencíamos até 2018? O que era feito? Havia mais união dentro da direita, havia um foco em pautas claras. Olha, impeachment da Dilma, apoio à Lava Jato e prisão do Lula. E hoje apoio meramente a pessoas. A manifestação que foi convocada, acho que 2 semanas atrás, que supostamente era para atacar a questão do Banco Master, do envolvimento dos ministros Supremos, se transformou num palanque pro Flávio Bolsonaro. Isso é verdade. Desde então, a luta da direita acabou virando o culto a uma pessoa. E não pode ser assim. Tem que ser, as pautas que a gente vai discutir, que a gente vai defender, tem que ser concretas. Você viu o que o Renan falou aí, impeachment da Dilma, passar a reforma trabalhista na época do Temer. São todas coisas concretas que a gente tem que defender. E essas pessoas, infelizmente, acabaram se apaixonando pela figura do Bolsonaro e hoje, querendo ou não, estão caminhando para o Flávio Bolsonaro, que não tem nenhuma proposta a apresentar. Hoje o Flávio Bolsonaro é pré-candidato à presidência da República contra o Lula e contra o Renan Santos, e você pergunta para ele qual que é a sua proposta para o Brasil. Um país de dimensão continental, com mais de 200 milhões de pessoas, com sérios problemas, tomado pelo crime organizado, e a principal proposta dele é salvar o pai, anistia, não sei o quê. A gente concorda, sim, que o Alexandre de Moraes e o STF estão exagerando em algumas coisas com relação à prisão do Bolsonaro, no sentido de, o cara tá doente e ele precisa de um tratamento, ele tá quase morrendo. Já aconteceu isso com outros caras que estavam presos e o STF, de certa forma, ajudou a eles a melhorar na situação que ele estava lá, poderem ser tratados. Isso precisa ser feito com o Bolsonaro hoje, mas a gente sabe que o Flávio Bolsonaro não tem proposta nenhuma. Isso é triste. E a gente está seguindo um caminho agora, que vocês que estão assistindo a gente aí nesse vídeo do YouTube, que provavelmente são jovens e que entendem essa nossa diferença pro Flávio Bolsonaro e pro Lula, a gente precisa mostrar que nós somos melhores. Precisamos mostrar que nós somos mais inteligentes, que a gente tem as melhores propostas, tá? O momento de separar desses caras e mostrar que nós somos diferentes já foi. Nós já atacamos muito eles. Agora é fazer com que as propostas do Renan cheguem nessas pessoas. E a pessoa apaixonada, às vezes no começo, ela vai ter uma resistência a ouvir novas ideias. Mas quando essa tia do Zap, esse tiozão bolsonarista, ele enxergar que aquilo que a gente propõe, aquilo que o Renan defende, é justamente o que eles defendem, porque ele, querendo ou não, a maioria dessas pessoas são boas pessoas, tá? Eles têm coração bom, eles têm ideias boas, só que eles estão apaixonados e cegos. Quando eles começarem a enxergar isso, eles vão falar, o homem é bom, esse Renan é bom, vou começar a prestar mais atenção nas coisas que ele defende. E a partir daí a gente vai plantando essa sementinha e conseguindo trazer essas pessoas pro nosso lado. Então o papel de vocês é muito importante, tá? É muito importante. Então eu acho que isso não funciona. E acho que as pessoas tinham que perceber que isso não tá funcionando. E nós montamos um partido, estamos agora conversando muito com a geração Z, porque as gerações mais novas não estão presas mais nesse tipo de aliança que fizeram com a família Bolsonaro. As gerações mais novas estão procurando um caminho novo. E a gente está aqui oferecendo um caminho novo, que é um caminho de direita, mas não é bolsonarista. E até para o pessoal entender um pouco, né? Às vezes tem confusão sobre MBL e missão. Missão seria evolução do MBL, é um projeto paralelo. O senhor poderia explicar um pouco sobre isso?
Outro dia, falando essa coisa de geração Z, me perguntaram se a missão era um Pokémon evoluído do MBL. Assim, são instituições diferentes, né? Eu divido a nossa operação em uma operação tripla. Nós temos o universo da Valete, que a gente tem um aplicativo próprio, uma rede social própria para produção de conteúdo intelectual e uma revista com uma tiragem bem grande, só de temática intelectual. Ali a gente forma as nossas ideias. Isso era um projeto, até falando assim, o Olavo de Carvalho tinha uma ideia de trabalhar nessa linha. Cria um movimento cultural e esse movimento cultural se irradia para um movimento político. O movimento político é o MBL. Só que o MBL é um movimento de experimentação política, criação de linguagem, organização de manifestações. Isso é diferente de um partido político, que pega as ideias que são discutidas no campo intelectual, as ações do movimento e transforma em ação política institucional. Então o Partido Missão é o nosso braço do grupo todo institucional. Então a gente tá, eu quero ser um intelectual, eu quero produzir ideias, vem para o universo da Valete. Olha, eu quero fazer ação de militância, eu quero fazer ativismo, eu quero fazer ações sociais, vem para o MBL. Olha, eu quero ser um candidato, vem pra missão. São 3 coisas diferentes, vocês viram, né, pessoal? E tem gente que tá em uma desses canais, tem gente que tá em 2, tem gente que tá nos 3. O Renan, no caso, tá nos 3, o Kim tá nos 3, eu tô nos 3. Não sei se vocês já me conheciam aí. Como eu falei, eu sou o Rafa Macris, eu sou militante do MBL, do Movimento Brasil Livre. Eu sou filiado no Partido Missão, sou pré-candidato a deputado e também produzo conteúdo para a revista Valete. Eu faço conteúdos mais ligados ao agronegócio. Eu tenho um podcast que chama Valete Agro. É a mensagem que o Caboclo passa para vocês, que os caras me chamam de Caboclo. Então, toda semana eu gravo um podcast falando alguma coisa de agro. Tá? Eu produzo conteúdo para Valete. Então, são coisas separadas. A gente vai ter, por exemplo, candidatos pela missão que não são nem do Universo Valete, nem militância do MBL. O caso do Ben Mendes, por exemplo. Vocês viram que ele tá em alta esses dias aí. Ele arrumou uma briga feia lá num dos vídeos que ele grava. E, pô, ele é um puta cara da hora, um cara legal e que tem os valores muito semelhantes e que convergem com os nossos. E ele nunca foi militante do MBL, mas ele é nosso amigo, ele não produz conteúdo para Valete, mas ele é pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo Partido Missão. Nós vamos ter milhares de pré-candidatos a deputados, a senadores, a governadores, o Renan para presidente. Daqui mais de 2 anos, a vereadores e prefeitos pelo Brasil inteiro. Então a gente tem que aumentar esse time nosso. A gente precisa ir colocando gente para dentro que pensa parecido com a gente. Não necessariamente vai ser um militante do MBL e não necessariamente vai ser um intelectual do Universo Valete, mas pode ser um membro do Partido Missão, tanto como diretor partidário quanto como pré-candidato. Beleza? 3 instituições que elas se retroalimentam, elas atuam juntos e elas ficam completas trabalhando assim. Eu acho que isso nos deu uma força muito grande. Isso permite que a gente tenha vários perfis de pessoas diferentes, perfis intelectuais diferentes e permite que exista até uma tensão. Por exemplo, as pessoas que produzem as ideias, às vezes vem um político nosso que não é de grande qualidade e fala, opa, isso aqui não está funcionando. Aconteceu aqui em Curitiba. A gente elegeu um vereador pelo movimento, antes do partido estar pronto, que é o João Bétega. O cara era uma negação para trabalhar. O cara não fiscalizava o prefeito, não fazia nada, só queria ficar gravando vídeo na rua. A própria galera falou, pô, a gente tem um plano de ideias que está sendo desenhado, vamos implementar como vereador? Ele, isso não dá like, isso não dá view. A gente falou, então você tá fora. Isso aqui diferencia muito a gente de muitos deputados bolsonaristas, por exemplo. Você vê um monte de deputado bolsonarista que a única coisa que o cara faz é gravar vídeo. Ele tá no hype do algoritmo, tá pagando pau pro Bolsonaro, tá falando Bolsonaro. O algoritmo vai jogar ele lá em cima, então ele só fica gravando vídeo. Daí você vai pegar a produção parlamentar do cara, é nula. É nula. Daí você pega a produção do Kim Kataguiri, por exemplo. O cara é uma máquina de trabalhar, ele tá agora avançando com uma PEC para reduzir o IPVA dos veículos de 4% para no máximo 1%. Ele foi um dos cabeças da questão que está acabando com a saidinha. Ele liderou o movimento de aumento das penas para furto e roubo e receptação. O cara aprova projetos dele, faz relatoria de projetos, fiscaliza o Poder Executivo. Agora tem muito deputado por aí que só sabe gravar vídeo. Infelizmente, a gente está pagando uma fortuna para manter assessor e o salário do parlamentar, fora todos os outros benefícios, e o cara não faz absolutamente nada. Um vereador nosso que foi por esse caminho foi expulso do movimento. Tiramos o cara do MBL e, naturalmente, do Partido Missão, que ele não estava nem filiado na época. E os assessores dele, que tinham bons salários, pediram a conta do gabinete. Onde você já viu uma coisa dessas? Essa que é a régua moral do nosso time.
Imagina um bolsonarista que deixa de ser bolsonarista, sei lá, qualquer coisa. Você acha que os assessores vão perder a mamata? Os caras não têm um ideal, eles não têm um propósito de trabalho. A gente tem. E por isso que isso aconteceu no caso do Bétega em Curitiba. Expulsamos o cara do movimento. O cara deixou de ser um vereador do Movimento Brasil Livre, porque ele não produzia, não fazia nada, só gravava vídeo. E os assessores pediram a conta do gabinete. Ficaram desempregados, porque têm um propósito e acreditam no ideal, que é a nossa forma de trabalhar. É isso, assim, essa tensão é importante. Certo. Agora eu vou chamar a Anne Dias, que já está aqui conosco. Boa tarde, Anne. Bem-vinda ao Sem Rodeios de hoje. Te passo para você fazer uma pergunta também aqui para o Renan. Perfeito. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Renan. Boa tarde a toda a nossa audiência. Renan, eu gostaria de saber se você considera que Jair Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição judicial ou se considera que não, que ele tentou de fato dar um golpe de Estado. E também gostaria de saber se num eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, em quem você declararia o seu apoio. Vamos lá, vou começar pela pergunta 2. Ninguém entra numa guerra pensando no resultado que vai perder. Eu estou entrando numa guerra e estou rodando o Brasil de carro. Eu não tenho dinheiro de fundo partidário, fundo eleitoral, não tenho grandes empresários, não sou amigo do Vorcaro. Eu vou rodar de carro, eu vou rodar com a militância vai doar. E eu não vou ficar rodando o Brasil falando, é isso aí, assim, vamos perder, e quando eu perder eu vou... Não, eu vou pro segundo turno, eu vou trabalhar até o último dia para isso. Eu não vou pensar em nenhuma outra hipótese. Se eu botar qualquer outra coisa que não seja vencer na minha cabeça, eu já entro pro jogo perdendo. Sobre o processo do Bolsonaro, de maneira bem clara, os vícios formais que existem no processo não invalidam o fato de que o Bolsonaro se organizou para algo que envolvia uma ruptura. Ninguém chama chefes das Forças Armadas para discutir temas que passam por o que estava presente naquela minuta, que envolvia fechar o TSE, se ele tivesse interessado em temas estritamente republicanos. A questão é que há nulidades no processo, grandes. Formalmente, tudo que envolveu o Alexandre de Moraes tem nulidades. Não só no caso do Jair Bolsonaro, mas no caso também dos presos do dia 8. E aí você tem que aplicar uma dosimetria nisso, que é o que a gente defende, o Kim, que é o nosso deputado federal, defende também. Tá aí, duas coisas importantes que ele falou. Primeira, nós vamos entrar nessa campanha para vencer. A gente tem uma estratégia muito bem definida e a gente precisa que vocês confiem no plano e nos ajudem a executar. Não adianta você ficar aí acompanhando o vídeo nosso toda hora na internet, ver o Renan se matando, rodando aí o Brasil de carro e não virar um voto de pessoas que você conhece, né? Nessa pré-candidatura, tá? A gente não pode pedir voto agora, mas vamos fazendo pré-campanha. Apresenta as nossas ideias pros seus pais, pros seus tios, pros seus avós, pros seus amigos, pros seus colegas de trabalho. Ajuda a gente a crescer esse movimento, beleza? A gente precisa chegar no início da campanha nos 10%. Tendo 10%, a gente vai conseguir participar dos debates. Participando dos debates, a gente vai mostrar que as nossas ideias são melhores do que as dos outros. E a gente vai crescendo dia a dia, ponto a ponto, até passar o Flávio Bolsonaro e com o Lula pro segundo turno. Estando no segundo turno com o Lula, a gente vai destruí-lo, tá? A gente vai destruir o Lula no segundo turno. Se você quer que o Lula governe por mais 4 anos, o PT governe por mais 4 anos, colocando no seu rabo, faça campanha pro Flávio Bolsonaro. Porque se o Flávio Bolsonaro for pro segundo turno com o Lula, ele vai perder. As pesquisas mostram isso. O PT tá torcendo pro Flávio Bolsonaro se consolidar como pré-candidato, que é o que tá acontecendo, pra não ter mais chance de voltar atrás, pra eles descarregarem um caminhão de denúncia em cima do cara. A gente sabe que tem teto, não é nem de vidro, é de cristal. Qualquer coisinha que for jogada no teto dele vai quebrar e vai fazer com que a rejeição dele aumente pro Lula poder vencê-lo no segundo turno. A gente não tem rabo preso com ninguém. A gente pode falar as verdades de quem for. Então a gente precisa da ajuda de vocês para ir pro segundo turno, tá bom? Então sigam o plano, continuem compartilhando esses vídeos, continuem mostrando a gente para outras pessoas que ainda não conhecem o nosso plano, pra gente poder avançar com essas nossas propostas e ganhar a eleição. O Renan vai para ganhar a eleição, tá bom? E sobre a questão da dosimetria, a gente entende sim as nulidades no processo tocado pelo Alexandre de Moraes. Ele jogou muito no emocional nesses últimos tempos, né? Ele foi no fígado mesmo, ele foi muito vil na sua perseguição, sim, contra o Bolsonaro e os seus aliados e o pessoal de 8 de janeiro. Isso não os exime de culpa do que foi feito, tá? A gente defende sim que aconteceu uma tentativa de golpe, mas que tem que haver uma dosimetria, uma reavaliação das penas, porque o que tá acontecendo aí não foi justo, tá bom? Então, pessoal, vocês entenderam, né? Esse cara que vocês estão vendo no vídeo, primeiro, além de ter as melhores propostas, é o único que tem proposta pro Brasil. E vai passar a campanha, vai começar a campanha, vai começar a ter debate. E os lazarentos não vão apresentar a proposta, tá? É pé de meia, é fazer o pobre comer picanha, é não sei o quê. Aquela velha ladainha de sempre do Lula.
Bolsonaro é anistia, é soltar meu pai e a gente precisa ir tirando os votos de alguns desses apaixonados, beleza? E a gente só vai conseguir fazer isso com vocês, porque a gente não tem toda essa estrutura de campanha que os outros têm. Então, pessoal, lembrem-se, eu vou fazer vários vídeos desses, tá? Meu nome é Rafa Macris. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor. Compartilhe esse vídeo, clica no sininho, ativa a notificação. Me siga também nas outras redes sociais. Tem um monte de link aqui na descrição desse vídeo. Clique neles, entre nos meus grupos, participe como voluntário da pré-campanha e vamos pra cima ganhar essas eleições, tá? A gente precisa que vocês ajudem a disseminar as propostas do Renan, ok? Então façam isso, não descansem, porque a gente está trabalhando muito para poder chegar lá e a gente conta com vocês. Valeu? Até a próxima, um abraço e vamos confiar no plano, seguir no plano e vencer. Valeu, até a próxima.